Bom dia, como você pode ver na minha cara, tá muito cedo aqui. Nós estamos de volta às raízes desse canal. Quer fazer vídeo cedo quando acorda, com a cara de quem acabou de acordar e todas essas coisas. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um vídeo que viralizou essa semana, ou nas últimas semanas aqui na gringa. Que é uma conversa de um podcast que supostamente existia um cristão e algumas outras meninas que não eram cristãs. Ou pelo menos inicialmente não se diziam cristãos, mas depois vão chegar na conversa e vão que são cristãos. A questão é a seguinte, o debate era sobre o OnlyFans. Enquanto uma menina tava falando que ela fazia, esse cara responde à plateia, provavelmente que estava ouvindo ela, que as meninas não deveriam seguir o seu exemplo. If any young women are watching, please do not model your lifestyle after her. Thank you very much. And that's from the Christian man. O que eu acho triste nessa conversa, eu posso dizer pra você, além do principal, do mais triste, é de que ver realmente pessoas se vendendo online, e cara, não tem como hoje você não perceber esse mercado gigantesco que cresce, né? Era impossível você entrar no Brasil em qualquer site de notícias no mês de fevereiro sem ver mulheres praticamente nuas e entre muitas delas, infelizmente, falando sobre o que ganhou, dando entrevistas como ganhou com isso, artistas que fazem isso, e realmente muito triste ver a normatização disso. Isso realmente é algo nefasto. O que no meio dessa conversa eles vão tentar dizer, e esse cara vai tentar dizer, que eu acredito que talvez não seja da melhor forma possível, porque ao mesmo tempo que você olha para umas pessoas ali, tem uma plateia ali fora, mas também tem uma menina que tá ali, que tá te ouvindo agora, ouvindo o evangelho, é como os cristãos, após esse vídeo, começaram a citar esse vídeo como, por exemplo, um dos vídeos que eu encontrei é "A Christian man crashed this one", tipo assim, o cristão acabou com essa menina. E aí que é a discussão que eu gostaria de ter com você hoje. Como se a nossa vitória fosse em ganhar argumentos. Veja, não é errado nós expormos o que há de errado na sociedade, né? Os cristãos se levantam como sal da terra e luz do mundo. No entanto, a nossa comemoração não deve ser que nós conseguimos ganhar o debate. Não, nossa comemoração deveria ser que aquela pessoa se arrependeria. O que surge, muitas vezes, em meio aos debates da internet e o calor da internet, todas essas coisas, e os revanchismos e os clubismos, é um evangelho moral, que é baseado simplesmente na moral. É um evangelho muitas vezes clubista, onde nós nos colocamos contra aqueles que não entenderam o evangelho ainda. Eu entendo, é triste você olhar e ver a situação, é triste você entrar na internet e ver um monte de pessoas que acham que o bom da vida realmente é só ganhar dinheiro e vende a sua vida como dinheiro. É muito triste, é triste que depois você vai ver essas pessoas realmente não tendo um relacionamento saudável com mais ninguém. E isso é comprovado em tantas pesquisas, isso é comprovado na vida, como é difícil depois para alguém que tem um envolvimento com esse tipo de mercado, ter um relacionamento estável. E no fundo as pessoas querem isso. No fundo as pessoas querem realmente uma família, querem viver bem e perceber que é muito mais do que dinheiro, que a vida é muito mais do que dinheiro e que depois não vai valer a pena. Você vê relatos e mais relatos de histórias de pessoas que passaram por esse tipo de mercado e veem o que aconteceu. Porém, eu não acredito que a nossa preocupação principal, e eu não estou falando necessariamente sobre a fala daquele cara, tá? Por mais que eu não creio que se precisasse falar assim, porque de alguma forma você envergonha a pessoa que está na sua frente, mas é a resposta depois daqueles que recebem aquilo como uma vitória. Eu não creio que nós deveríamos nos alegrar em ganhar debates. Nós deveríamos nos alegrar em ganhar corações, em arrependimento. E o arrependimento não vem por meio de uma pregação moral, vem por meio da pregação do evangelho de Cristo, que é a criação, queda, a restauração por meio da vida de Cristo, a vinda de Cristo, a morte de Jesus naquela cruz, a restauração e a ressurreição das pessoas que estavam mortas. Eu sempre digo isso aqui no canal. Nós não temos como exigir de um mundo morto que tenha respostas vivas. É como você entregar um óculos para um cego, esperando que o óculos vá fazer com que o cego veja. Não, é necessário que o cego tenha uma transformação, seu olho seja curado completamente. No nosso caso, como humanidade caída, nós precisamos de uma regeneração do nosso coração. É isso que a Bíblia diz. E é claro, com mais pessoas regeneradas no coração, nós conseguimos trazer a sociedade para uma sociedade que caminha num lugar mais sólido e vivo, né? Porque mais pessoas regeneradas estão nessa situação. No entanto, isso só se dá por meio de uma regeneração de coração, não somente por boas morais, que muitas vezes é onde o nosso evangelho se solidifica. É por aí que as pessoas nos conhecem. Por isso que aquela menina, ao ouvir o cara falar aquilo para a plateia, diz: o cristão falando isso. Por quê? Porque o que eles conhecem é um cristianismo moral. E outra coisa, a resposta daquela menina disse que eu também sou cristã. I still No consider guy myself wants a that. She was Christian. hot though.
I still consider myself a... Agora, olha só que interessante. O que define o cristianismo? Para um lado, para alguém, posso definir as minhas boas morais. Para outra pessoa, pode definir somente eu acreditar que Jesus existe. E na verdade, não. É crer que Cristo exista e ter sido regenerado pela verdade do Evangelho, pelo próprio Cristo, nascido de novo, agora crendo em Deus, vivendo para Deus, para a glória de Deus. Agora, aonde que isso se encaixa em ambos os discursos? Quase em lugar nenhum. E de repente tem uma plateia cristã que comemora a vitória de simples debates, trazendo as pessoas ao ridículo, expondo as pessoas ao ridículo, expondo aquela menina ao ridículo. Agora, será que deveria ser assim a nossa pregação e essa caminhada nisso? É triste ver a situação moral do Brasil. É incrivelmente triste ver. É horrível você ver como a nação brasileira, desde sempre, você vê os vídeos da década de 90 na televisão, é o absurdo que é. Então, nós não podemos transformar a nossa pregação do Evangelho em uma pregação simplesmente normal. Nós precisamos moral, nós precisamos lutar pela regeneração dos corações e fazer com que aquela menina entenda que a fé em Cristo não é simplesmente você parar tudo que você faz, você não ter mais um OnlyFans, você não vender mais suas fotos na internet. Não é fazendo isso, não. É crer em Cristo, nascer de novo, ter uma transformação real aqui dentro por meio do Evangelho, conhecendo a Deus, sendo reconciliado com Deus e sendo uma nova criatura que agora pensa, vê, vive diferente, completamente diferente. E agora eu vou parar de fazer todas essas coisas porque eu vivo por um outro propósito, não porque é simplesmente errado fazer essas coisas. E aí sim, meus irmãos, nós temos uma transformação real no nosso mundo por meio da pregação do Evangelho de Cristo. Agora nós podemos, por meio da pregação do Evangelho de Cristo, demonstrar o quanto as outras coisas são erradas. Mas não é as outras coisas deixarem de serem feitas publicamente que fará com que a nossa vida seja uma vida para a glória de Deus. Não, é a transformação, é um encontro com Deus. E eu creio que é aí que deve estar os nossos principais esforços, esperando que Deus realmente transforme. Então nós precisamos de mais oração na nossa vida. Nós precisamos de mais, separação para Deus. Aqueles que entenderam a verdade deveriam se separar mais a Deus e clamar por essas pessoas e demonstrar o seu interesse realmente amando essas pessoas, apesar de todos os seus declínios morais, que é o que o mundo encontra hoje. Nós precisamos demonstrar que nós que fomos reconciliados, Paulo diz em Coríntios, nós também clamamos para que vós também sejais. Que a nossa vida seja um clamor, porque por nosso meio Deus faz o seu apelo ao mundo. Reconciliem-se com Deus, volte para a verdade, conheça Cristo, nasça de novo. Que o nosso clamor seja esse. Não simplesmente pare de fazer essas coisas, porque isso é errado. Porque de alguma outra forma nós sabemos que o pecado florescerá na vida de um mundo caído, de um mundo morto, sem Deus. É isso aí. Vamos pregar o Evangelho, vamos falar a verdade, cheio de amor no coração, com o coração transbordante, anunciando ao mundo a verdade por meio da pregação do Evangelho. Eu não estou dizendo aqui que é errado nós apontarmos o erro, as coisas terríveis, não é errado. Mas o nosso Evangelho não é baseado nisso. Não é ali que se transforma, é em Cristo. É uma transformação de coração e mente por meio do Espírito Santo. Deus abençoe. Falou.